A oração diária. Santo e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos com o grupo, meu Deus, de Uma Visão Além, o canal Uma Visão Além, onde nós nos reunimos de segunda a sexta para orarmos e nos finais de semana com estudos de teologia da Tua Palavra. Papai bendito e santo, a Palavra nos ensina que nós devemos sempre vivermos em oração, conversarmos com Deus em oração, buscarmos de Deus as respostas na oração, pois a oração, Santíssimo, ela é uma forma que nós temos para conversarmos com Deus, para dialogarmos com Deus, para buscarmos em Deus, é verdade, a solução de tantos problemas, de tantas batalhas. Pai amado, Pai santo, nesse instante em que nós estamos clamando, aqui pessoas do canal Uma Visão Além, as pessoas que já estão inscritas no nosso canal e aqueles que hão de se inscrever aos longos dos meses. Pai santo, quantos estão orando conosco com problemas terríveis, com batalhas terríveis. Ó Deus, no mundo que nós estamos vivendo hoje, a sociedade se corrompe, a imoralidade aumenta, a rebelião contra a palavra e contra Deus também se avoluma ao longo dos anos. Pai santo, estamos vivendo sim os últimos dias e a Bíblia está se cumprindo, pois os homens seriam amantes dos prazeres, seriam profanos, seriam ingratos. Senhor, estamos vivendo como nos tempos de Sodoma e Gomorra. A perversão é total, a corrupção, a imoralidade, meu Deus, é assustador em algumas partes o que vemos, mas nós que buscamos o Senhor, que servirmos o Deus verdadeiro, nós temos a esperança viva, nós temos a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas que se renovam todas as manhãs. Ó Deus bendito, sim, nós somos falhos, somos cheios de erros, mas a Bíblia diz no livro de Romanos que toda a raça humana pecou e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, que se derramou na cruz, Jesus que derramou o seu sangue na cruz, Jesus que se ofertou em nosso lugar, a Bíblia diz que ele se fez maldito, que ele levou sobre ele todos os nossos pecados, e aí o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que na verdade começou a ser vertido lá no jardim do Getsêmani, quando o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Logo depois do julgamento que o sentenciou à cruz, aquela coroa de espinho também fez mais sangue jorrar. Os chicotes, meu Deus, que dilaceraram o corpo do nosso Salvador, e depois pregado na cruz, seu sangue, cada gota que caía no chão e que a terra absorvia, esse sangue nos purifica hoje de todo pecado, nos liberta das correntes, dos ferrolhos. E depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que o Pai lhe concedeu todo o poder dos céus, na terra e mais embaixo. Hoje, Senhor Jesus, tu tens poder sobre os demônios, tens poder sobre a natureza, todo poder te pertence, e o Senhor nos deu poder para orarmos pelos enfermos, crendo eles serão curados, para orarmos pelas pessoas que se encontram perturbadas por demônios, possessas por demônios, e esses espíritos serão expulsos no nome de Jesus. Senhor meu Deus, então como nós sabemos disto, neste momento, neste instante de oração, tem pessoas orando conosco agora, cristãos fracos na fé,
quase parando, desanimados, mergulhados em crises terríveis, crises depressivas, oprimidos por ataques violentos do inimigo. Tem pessoas sofrendo um bombardeio com filhos, com esposa, com esposo, com enfermidade, com desemprego, mas o Senhor é aquele que renova as forças. Está lá no livro de Isaías que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, e alçarão voos como a águia, porque serão renovados. Os jovens, os mancebos correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor não se cansarão, serão renovados. Renova, Deus vivo, a fé daqueles que oram conosco agora, a fé, meu Deus, deste irmão, desta irmã, deste jovem, desta jovem, deste obreiro, desta obreira, deste pastor, deste pregador, desta pregadora, deste missionário, missionária. Renova as forças e renova a fé. Fé para crer, fé para se colocar de pé. Deus poderoso, o que está caído levanta no sentido espiritual. O que está prostrado, dai forças, dai ânimo para que ele se levante. Santíssimo, renova as forças dos que perderam as forças, aqueles que não conseguem mais caminhar. Ó Deus, e que a tua intervenção neste lar, nesta casa, nesta família, seja verdadeira, seja, rápida. Tem batalhas que é o grito de socorro, é um grito de desespero. Senhor, socorre este casamento, está sendo dissolvido pelos demônios, dissolvido por uma obra de inveja, de magia, de bruxaria. Restaura este homem, restaura esta mulher, de que este lar seja restaurado. Jesus querido, eu quero também nesta oração apresentar aqueles que estão sendo bombardeados por obras de magia, trabalhos, meu Deus, para destruir a mente do homem. Esse espírito de loucura que se apoderou da mente deste homem, eu te repreendo, legião. Solte a mente desta pessoa, sai da mente dele, espírito de loucura, da mente dela. Esse demônio que colocou esta depressão, seja repreendido em nome de Jesus. Que estas pessoas possam voltar a ter suas faculdades mentais plenas, em nome de Jesus, e poder glorificar, exaltar, magnificar o verdadeiro nome de Deus, o verdadeiro nome do Senhor Jesus. Santíssimo Deus, nós repreendemos, meu papai, as enfermidades neurológicas, cardíacas, renais, respiratórias, na corrente sanguínea, em o nome de Jesus. Todo tipo de enfermidade seja repreendido. Senhor, Deus poderoso, tem vidas que estão aprisionadas por um tipo de fobia, medo de altura, medo de escuro, medo disso, medo daquilo. Isso é luta, é opressão demoníaca. Tem aqueles que estão depressivos, trancados num quarto, não tomam banho, não se alimentam, não cortam seus cabelos, não fazem suas barbas, não fazem seu higiene pessoal. Senhor, isso é ação de demônios, mas através desta oração haverá uma intervenção, haverá uma solução. O Senhor entrará nesta casa, eu creio. O teu poder vai desmantelar as correntes do inferno, os ferrolhos, as algemas, os guilhões que acorrentam esta alma serão destruídos pelo poder do nome de Jesus. E estas vidas serão libertas destas opressões, dessas possessões, destas perturbações, em nome do Cordeiro Santo. Eu te apresento o pastor Rodrigo e sua
casa, guarda, Pai, de toda ameaça. Eu te apresento a irmã Graça, a irmã Mônica, o nosso irmão Éver, também a irmã Ruth, o irmão Marcelo, o irmão Marcos, o irmão José, a sua esposa, os irmãos ali de Minas Gerais, meu Deus, os que oram conosco em São Paulo, no litoral paulista, lá no estado do Rio de Janeiro, no sul do nosso país, aqueles que oram conosco, meu Deus, lá no Nordeste brasileiro. Apresentamos em oração também, Jesus querido, aqueles irmãos que oram conosco lá de Portugal, lá, meu bom Deus, lá mesmo do interior, lá na Europa, nas Américas. Meu Deus, eu te apresento o continente africano, o continente europeu, o continente asiático, a obra missionária, em nome de Jesus, e o nosso país. Meu Senhor, ainda bem que o nosso presidente não é homem, não é daqui desta terra. A nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está na esquerda, na direita, nos partidos políticos. A nossa esperança está nos céus, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Meu papai, eu te apresento, Jesus, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nas semi-UTIs, nos quartos, enfermos, desenganados, com patologias diversas, mas tu é o Deus da cura. Apresentamos os que estão nos presídios e aqueles, ó Deus, que se encontram nos manicômios. Tem aqueles que verdadeiramente têm problemas mesmo mentais, são patologias médicas, nisto nós até entendemos, mas existem aquelas vidas, aquelas almas que a patologia da loucura que está nele ou nela são obras malignas, e aí em nome de Jesus, que elas sejam repreendidas pelo poder do nome de Jesus. E este nome não pode ser resistido por nenhum demônio, não pode ser resistido por nenhuma legião. Ó Deus bondoso, acalma os corações, acalma os sentimentos, abençoai as esposas, abençoai os esposos, fortalecei, meu Deus, as famílias, socorrei os que gritam por socorro, socorre os que estão desesperados, angustiados, amargurados, sem saber mais o que fazer. Seja o Deus do socorro presente. Creia no poder do nome do Senhor, irmão que ora conosco. Eu creio, Senhor, que esta casa já está sendo visitada pelo Teu Espírito, que anjos enviados dos céus hão de pelejar por estas vidas, que a paz vai reinar, que a libertação vai chegar, que a cura vai entrar nesta casa, para que o nome de Jesus seja glorificado. E as casas rebeldes, papai, perdoai, Jesus, os rebeldes, livrai-os, santificai-os, consertai-os e convertei-os. Em o nome de Jesus, nós clamamos, nós suplicamos, Senhor, crendo no poder. Quantas vidas oprimidas! Ó Deus maravilhoso, receba a nossa oração, o nosso clamor, a nossa petição, o nosso grito de socorro por estas vidas. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Glória ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos a uma palavra para nós nos dias de hoje. Eu queria falar sobre os 4 pilares da fé cristã. Porque nós estamos vivendo, irmãos, um evangelho substancial. Os 4 pilares da vida cristã. E um dos graves problemas é esse abandono dos pilares verdadeiros. Os 4 pilares da vida cristã são a adoração, a comunidade, a comunhão, a união, né? Então a oração é uma comunidade, o amor
e a expansão. Esses pilares são diferentes dos pilares do cristianismo de Lutero, por exemplo, né? Já que o reformador tratou da questão doutrinária, enquanto nesse caso trata-se da questão da prática cristã. Para Lutero, irmãos, os pilares do cristianismo eram solo a Escritura, somente a Escritura; solos Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; solo fide, somente a fé; e solo deo gloria, somente a Deus a glória. Então, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória a Deus. Então, observando o ponto de vista doutrinário, nem precisa fazer esforço, meus amados, para verificar que o cristianismo abandonou esses pilares, substituindo-os pela satânica doutrina da prosperidade, da graça barata, que menospreza o sacrifício de Cristo e da adoração aos líderes e mentores, culto a pastor, culto a bispo. Ai, o meu pastor. As pessoas veneram seus pastores. Pessoas que hoje veneram obreiros, adoram pregadores, quando somente a Deus a glória. Pessoas que estão nessas doutrinas demoníacas, como a da prosperidade, quando a Bíblia diz que somente a graça, né? Então, os irmãos observam como nós estamos distante da verdadeira fé cristã. Além dos 5 pilares de Lutero, também temos os pilares da mordomia cristã e as colunas da verdade, todos interligados, um completando o outro. Já os pilares da vida cristã, meus amados, são o reflexo de todos os outros. Somente através da prática que sabemos em que nível o cristão está em termos de experiência. Vamos explicar aqui cada um deles para que nós possamos entender. Primeiro pilar, a adoração. É a prática mais individual do cristão. Adorar ao Eterno como único Deus, né? E Yeshua como seu único Salvador, que é Jesus Cristo, é mais do que ir lá naquele templo que você diz que é a igreja. Porque aquele templo feito de blocos, de tijolos ou até mesmo de madeira, aquilo é um local onde a igreja se reúne. Porque o templo é a igreja sou eu e você. E prestar culto à divindade de forma consciente, racional, individual, o Shema, né? É a profissão da fé do israelita e foi confirmada por Yeshua na tentação. Então o que é isso? Mesmo tentado a pecar, a prostituir, tentado para ficar rico, eu fico com Cristo. Eu prefiro a graça. Então a adoração é composta de oração, louvor, reverência, comunhão e sacrifício. Entre os cristãos, a entrega de ofertas e votos faz parte do processo. Mas você não vive, irmãos, por barganha. Eu vou dar 10 milhões aqui de oferta porque eu vou receber uma bênção. Deus não é comprado por dinheiro. Isso não é fé. Eu oferto por gratidão, eu oferto para que aquela obra se mantenha, eu oferto que tem que fazer obra missionária, tem que se manter aquele local onde a igreja se reúne. Por isso eu oferto, porque há despesas, mas não fazendo uma barganha com Deus. Então a adoração. Segundo, comunidade, tá? O cristianismo é uma comunidade, muito mais que uma questão denominacional. Essa comunidade é formada por todos os cristãos, meus amados, em todo o planeta. É a parte do corpo de Cristo. A comunidade cristã, meus amados, ela deve oferecer apoio mútuo aos membros mais fracos da fé, bem como assistência emergencial àqueles mais necessitados. Deveria ser uma organização simples, mas foi transformada em um clero inacessível, arrogante, autossuficiente e explorador. Que Deus o julgue, né?
Por exemplo, tem lugares que você jamais vai ter acesso àquele líder. Ele se tornou um Deus, um homem intocável. Aquele bispo, aquele pastor presidente, aquela convenção, aquela diretoria de igreja, aquele grupo de anciãos, ficaram inacessíveis. Eles são Deus, ou deuses, né? Quando na verdade não, nós somos uma comunidade, irmãos. Tem que ter união. Veja como estamos distante dos pilares da fé cristã. Terceiro ponto, o amor, que alguns vão dizer caridade, né? O amor é a parte mais visível do cristianismo entre os incrédulos, entre os que estão de fora. É o amor. Não se trata de expropriação de bens ou do voto de pobreza, não é isso não. Os pobres estarão sempre perto para serem abençoados por aqueles que podem abençoá-los, que podem ajudá-los. Os cristãos, meus amados, devem entender que estão nesse mundo para aliviar a dor de quem precisa. Você vai ajudar quem precisa, seja financeiramente ou espiritualmente. O simples cumprimento dessa ordem ser a luz do mundo e o sal da terra, Mateus capítulo 5, verso 13, traria maior poder ao cristianismo que qualquer estrutura organizacional, tá? Qualquer estrutura organizada. Basta observar os efeitos causados pela ação da igreja primitiva, relatados em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 2 ao capítulo 5. Basta você observar isso lá. E não o cumprimento dessa tarefa, que é o amor, que é socorrer os necessitados, constitui-se, irmãos, numa falta grave diante de Deus, digna do fogo do inferno, como ilustrada na parábola do grande julgamento escrita lá no livro de São Mateus, no capítulo 25, do verso 31 ao verso 46. Repito, lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do verso 31 ao verso 36. Então, o amor é a parte mais visível do cristianismo entre os incrédulos. Não se trata de expropriação de bens ou voto de pobreza, não é isso não. O amor, ele não tem negociata, ele não almeja lucro. O amor é algo puro que vem da alma. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, nós aqui os pecadores, de tal maneira que o mais precioso que Ele tinha, Ele deu, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então veja como estamos distante daquilo que Deus quer. A expansão. A grande ordem de Cristo é: ide, façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá no livro de São Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Mateus 28, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Ide, isso é o imperativo, é uma ordem de Deus para a igreja. Toda a existência da igreja deve ser baseada em projeto de expansão. A igreja, irmãos, não é um clube social. Não é. Uma organização financeira também não é. Muito embora estão fazendo da igreja um clube social e uma organização financeira. Ou um cabide de empregos também não é. Para ministros e membros, os assalariados de obras. Não é isso. A igreja não existe por si mesma. Ela foi criada para pregar o evangelho eterno, a eternidade da lei de Deus e a chegada do juízo, conforme o que está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 6 ao verso 7. Nós temos que ir, nós temos que anunciar. Tem igrejas que arrecadam milhões. Os grandes ministérios do Brasil às vezes arrecadam bilhões. Mas farem fazer uma obra missionária no interior do Nordeste, em abrir lá um templo, sustentar lá um sacerdote para ganhar almas. A igreja hoje ela quer ter lucro, ela não quer ter gasto. A obra missionária é gasto, é despesa.
que é bancada por aquelas que estão mais fartas. Porque o objetivo é almas, os necessitados. Quantos oprimidos tem por aí? Quantas pessoas algemadas pelos demônios? É o papel da igreja levar Jesus Cristo a essas almas. Mas e a igreja, pastor José Freire, do tempo do fim? Você viu que eu citei tantas passagens bíblicas? Nós não lemos aqui um texto bíblico para ficar comprido, mas eu fui citando para que você possa, ao ouvir este vídeo, ao ouvir esse áudio, você vai poder pesquisar os textos que nós citamos aqui para vocês, tá? Você vai poder citar Mateus 5,3 sobre o amor, Mateus 5,13, Atos dos Apóstolos. Você pode ler na sua carta do capítulo 2 ao capítulo 5 e ver como é que a igreja primitiva agia. Você vai ver lá em Mateus 25, do verso 31 ao verso 46, o não cumprimento dessa tarefa, o que vai implicar. Sobre o ID, né? A expansão, o crescimento, o ID de Jesus, você vai ler lá em Mateus 28, do verso 19 ao verso 20. E anunciar que um juízo se aproxima, Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. A igreja, irmãos, que se considera farta, rica, sem necessidades, é citada como morna, a ponto de ser rejeitada por Cristo. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, do verso 14 ao 22. A igreja morna, Deus vai vomitar da sua presença. Agora, como é que é a igreja do tempo do fim, pastor Freire? Mateus 24, 12. Jesus advertiu aos cristãos que a igreja do tempo do fim estaria morna e que o amor esfriaria em quase todos. Está lá em Mateus 24, 12. Então nós temos que estar apercebidos e tomarmos cuidados para que nós não fiquemos mornos e sermos um crente vivo. Entretanto, irmãos, essa é uma condição de uma determinação. O remanescente que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus persevera até o fim e é salvo. Esse é você, sou eu, e temos perseverado. A igreja verá o joio crescer no seu seio até que ele seja arrancado. Nós vamos ver, sim, o falso crente, o falso pastor, o falso missionário, o falso apóstolo, o falso evangelista, aquele crente profano que só causa escândalo. Nós vamos ver, esse é o joio. Aquele que quer receber a herança reservada aos santos, ele deve permanecer fiel até o fim, meus amados, mesmo diante das injustiças e imoralidades. Que Deus nos guarde de todo mal, porque esse é o tempo do fim, é a apostasia, tá? Lembre-se que as colunas da verdade é Deus, é a lei de Deus, é Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. São 5